monitorando, né? Como que a gente consegue sair do ponto de ter o arquivo que a Verônica ou que a gente encontrou online no site, até o ponto da gente conseguir começar a monitorar os dispositivos no nosso ambiente, e que tipo de informação, né, o NPM vai providenciar quando a gente já estiver monitorando. Tá? Então, para começar, que nem a Verônica explicou, a SolarWinds ela tem um portfólio bem extenso de soluções para poder monitorar para diversas partes do seu ambiente. Aqui em cima vocês vão ver, por exemplo, Network, Netflow, Configs, Applications. Hoje a gente vai focar só na abinha que diz Network, porém essas outras abas aqui elas se integram juntos com o Network e eles são produtos diferentes que a SolarWinds disponibiliza para monitorar diversos aspectos da sua infraestrutura, das suas aplicações, do seu ambiente. Tá? Aqui, esse web portal, aqui, esse web server que a gente está olhando, ele é criado automaticamente quando você faz a instalação do NPM. Ele é baseado em IIS. Tá? Então, o servidor que você fizer a instalação, ele vai subir um web serverzinho para você, e você vai ter acesso à solução de qualquer máquina que tenha comunicação com aquele web server. Tá? A primeira aba aqui do Home é onde a gente vai centralizar a maioria da integração com essas outras abas aqui, ou seja, você vai ter um ponto para ver todos os seus grupos, um ponto para ver todos os seus alertas, um ponto para ver todos os seus relatórios. Tá? Então, vamos centralizar tanto a parte de sistemas como a parte de infra. Tá? E aí, obviamente, na parte de network vai ser mais focado a parte de infra em si. Tá? Então aí você vai ter informação sobre roteadores, switches, firewalls, mapas topológicos, um ambiente wireless, coisas desse tipo. Tá? Quando a gente faz a instalação que vem via, deixa eu pôr aqui não no demo, vamos lá na solarwinds.com, que era a mesma página que a Verônica tinha aberto para a gente. Quando eu venho aqui ou eu faço, né, aqui é onde diz baixa avaliação gratuita, né, ou eu pegando esse link diretamente do time da equipe da Verônica, eu vou executar ele, e aí ele vai me perguntar algumas coisas sobre instalação, que é normal, que a gente está acostumado, que é aquele famoso Next, Next, Finish. Eu terminando essa instalação, né, ele vai iniciar para mim algo que se chama o Discovery Central. Eu cliquei ali no settings aqui para a gente abrir esse Network Sonar Discovery e o Discovery Central. Tá? Eu tenho um outro ambiente aqui, que é um ambiente que é um dos meus laboratórios, que tem algumas coisas que na demo ele não deixa a gente fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui também nesse ambiente. Tá? No Discovery Central, no Network Sonar Discovery, você terminando de fazer a instalação, ele vai abrir para você essa página aqui, onde ele vai começar a pedir informação sobre quais nós você quer monitorar. Tá? Deixa eu só abrir o Sonar Discovery aqui, parece que ele... Deixa eu ver aqui, parece que está conectado. Interessante. Ele está tardando um pouco aqui. Vamos lá, agora foi. Esse Network Sonar Discovery aqui foi uma que a gente já fez nesse ambiente, mas a primeira coisa que ele vai perguntar para você é as credenciais de SNMP. Tá? O NPM ele vai usar 3 protocolos principais para conseguir monitorar o seu ambiente. O primeiro protocolo que ele vai utilizar é SNMP. Tá? Então, esse protocolo você vai ter a comunidade dos seus dispositivos, você vai adicionar ele aqui e dar um Next. Tá? O padrão é o Private e o Public, que é o que geralmente eles vêm. Se você quiser utilizar agentes dentro do seu ambiente, nós disponibilizamos essa opção. Eles não são requeridos, eles são opcionais. Tá? A gente recomenda que você faça um monitoramento sem esses agentes, porém, se você quiser utilizá-los, eles existem. Tá? Próxima coisa que ele vai te perguntar aqui vai ser sobre virtualização, se você vai querer monitorar o seu ambiente de VMware.
você vai adicionar o seu credencial aqui do vCenter ou do host SX. Tá? Aqui ele vai passar aí depois para a parte de Windows. Ele vai pedir um outro protocolo que a gente utiliza para monitorar, que é o protocolo de WMI. Então você vai agregar aqui um administrador de rede. Tá? Então a gente já cobriu três dos principais métodos de monitoração, que é SNMP, WMI, ou API via VMware, ou ICMP. Tá? ICMP é o ping, que a gente vai pingar para ver se ele está disponível ou não. Tá? Então, depois a gente providenciar o credencial de Windows, a gente vai disponibilizar para a ferramenta quais nós que eu quero descobrir. Eu posso fazer assim uma lista extensa de IPs, um por linha. Eu posso vir aqui e adicionar um seed router ou um subnet por completo. Ou eu posso dar um range. Eu posso falar, eu quero tudo do 10.0.0.1 ao 10.0.0.255. Né? Então eu posso adicionar diversos ranges aqui, né? Fazer mais do que um. E fazendo esses ranges, aí eu dou um next aqui, ele vai me dar um resumo de tudo que eu vou fazer aqui com Discovery Settings. Ele vai falar, ó, eu vou dar 0 hops, eu vou retentar uma vez. Essa parte você não precisa se preocupar muito, é só dar um next de novo. E ele vai começar a descobrir, então, o seu ambiente. Ele terminando de descobrir, ele terminando de poder informar para você quantas máquinas ele descobriu, o que foi, ele vai apresentar para você os resultados. Vamos ver aqui os resultados, como ele funciona. Os resultados desse descobrimento ele vai listar para você servidores. Se você descobriu máquinas virtualizadas, ele vai descobrir o vCenter, o host SX. Opa, justamente nesse que eu selecionei aqui, parece que ele não tinha descoberto nada. Que a gente já tinha os devices. Ele descobrindo esses devices para você, eles estão aí listados aqui na sua parte de home. Tá? Esse aqui está um pouco mais customizado porque ele tem outras soluções que a gente está usando. Eu vou voltar aqui no Network para a gente usar algo mais básico que não tem tanta customização. Aí ele listando para você os seus servidores, os seus roteadores, os firewalls aqui, você vai ter essa lista aqui de todos os fabricantes. Você simplesmente vai selecionar, vamos abrir um aqui como exemplo, para ver o que a gente está monitorando. Eu gosto muito desse Bow1 aqui e desse Core. Cadê esse Core aqui? Esse Core Router. Esses dois, eu sei que eles não mexem muito no laboratório, então eu sempre vou neles. A gente abrindo esse equipamento aqui, aí você vai ter informação de tempo de resposta, memória, CPU, utilização, perda de pacote. Né? Aqui a gente tem informação de hardware bem baixo. Então eu consigo ver que o ventilador aqui está quebrado nesse roteador. Né? Dá para a gente ver aqui as rotas. Tem informação de topologia também, aqui uma topologia tabular. Eu consigo ver que esse roteador está conectado na porta 00 a esse gateway. Né? Eu também consigo ver informação sobre a utilização das interfaces desse roteador. Eu estou vendo aqui coisas como quanto de utilização cada interface que eu estou monitorando tem. Né? Qual que é o transmit receive daquela porta. Eu consigo pôr isso num gráfico e apresentar aqui visualmente, conseguir determinar onde que eu tenho picos ou se eu preciso fazer um balanceamento ou algo assim, graficamente. Né? Também vou ter informação de utilização, né, de forecasting, se tiver algum CPU ou memória naquele roteador, eu consigo fazer o planejamento de utilização de CPU e memória daquele roteador. Né? Então, eu consigo ver aqui se a carga de CPU continuar, né, nos últimos 7 dias ele tem a tendência de crescer 1%,
né? Eu vou chegar a 65% em um ano, a 90% em um ano e a 100% a mais que um ano aqui, né? Então, por enquanto, esse roteador está bem. Se a gente for ver a tendência para outros equipamentos, a gente consegue ver que aqui esses valores aqui, ó, se a gente for baseado em pico, não em média. Ali embaixo a gente estava vendo em média, né, que tinha mais do que um ano. Mas se a gente for ver qual que é a tendência em pico, né, o pico, os picos que ele está dando, em 4 meses a gente vai estar a 65% de utilização. Em 6 meses a gente vai estar em 90% de utilização. E em 7 meses nós vamos estar a 100%. Então esse planejamento de capacidade, ele não é só limitado em recursos físicos. A gente também consegue fazer a mesma coisa por uma interface. Se eu clico aqui nessa, vamos ver esse link to Pix aqui. Se eu clico nessa interface, eu também consigo fazer um planejamento e um forecasting baseado na utilização dessa interface e falando quando que ela vai chegar a... Opa! Empty response. Vamos voltar ali, o demo parece que... Às vezes o demo dá uma dificuldade para a gente aqui. Vamos passar aqui numa outra interface aqui. Vamos ver o top 10 aqui. Achar uma interface com utilização para me mostrar para vocês. E enquanto isso eu vou voltar aqui nesse link to Pix. Para ver se ele dá um load ali. Interface por utilização. Essa aqui tem um pouquinho de utilização. Vamos nela. Então eu clicando em cima da interface aqui, ele vai me levar para uma página aqui com detalhes de utilização dela, né? Aqui eu estou vendo aquele link to Pix que falhou na vez anterior, mas ele já está aqui agora. Então eu tenho informação de transmissão, média, aqui eu tenho o mínimo, o máximo e a média de utilização. Eu tenho a transferência e quanto que ele está recebendo atualmente. Tá? Eu tenho um histórico de erros, descartas, eu consigo ver quanto que está sendo, qual que é o tráfego atual, né? E eu consigo ver essa informação historicamente também, se eu quiser. Né? Tudo na ferramenta ela segue o conceito de que se eu quero mais informação, é só eu clicar em cima. Então aqui se eu estou vendo o tráfego atual, eu quero mais informação, eu clico em cima, eu vou ser levado para uma página com um gráfico, onde eu consigo customizar e ver o histórico de utilização desse gráfico. Né? Eu posso ou usar a barrinha aqui embaixo, ou ver coisas como aqui, historicamente, um período absoluto, né, customizado aqui, eu ponho o calendário que eu quiser, ou eu vejo aqui 7 dias, um mês, um horário específico. Tá? Deixa eu só passar aqui para a parte do... Pronto, eu precisava modificar aqui algo na minha mesa. Então, graficamente, esses dashboards que a gente está vendo aqui, todos eles são criados automaticamente. Quando você descobre o ambiente, você vai ter essas visualizações aqui que já são criadas para você. Você não precisa criar nenhum recurso. Simplesmente a gente vai descobrir o nó. E aí esses recursos aqui que a gente está vendo, eles vão ser criados. Né? E você vai conseguir começar a fazer o pooling desses equipamentos. Essa informação ela é ótima a ver, né? É muito bom a gente ter acesso a ela, mas a parte chave assim, que eu sempre gosto de mencionar é que ninguém vai ficar olhando um computador 24 horas por dia ou um servidor para ver se caiu caiu alguma coisa. Né? Então os alertas eles são principais numa ferramenta de monitoramento para poder informar você quando você não está disponível. Então aqui dentro do NPM a gente vai centralizar os alertas para você embaixo dessa visualização de alertas. Aqui você vai conseguir ver todos os alertas que estão ativos no momento. Tá? Um nó também pode te dar informação de alertas que estão referenciados a ele. Porém, aqui você vai ter a lista de todos os alertas que dispararam. Tá? Eu consigo clicar em cima de um alerta e ser levado para uma página onde eu tenho o histórico desse alerta. Eu consigo ver por quanto tempo ele está disparado, quais são os outros elementos que estão sendo atingidos por esse alerta. Né? Eu tenho um histórico aqui de 7 dias de quantas vezes esse alerta disparou, quando foi. Tá? Eu tenho informação também relevante a
qual nível de escalação esse alerta se encontra e quais são as ações que estão relacionadas a esse nível. Os nossos alertas eles conseguem disparar diversas ações, então não só te informar que existe um problema, mas também já começar a trabalhar em cima desse problema para tentar consertá-lo. Quando eu clico aqui em editar esse alerta, eu vou ser levado para a página onde eu consigo editá-lo. Aí aqui eu vou ter a condição que vai disparar esse alerta. Você consegue customizar essa condição de diversas formas, tanto via um query de SQL direta, ou usando o nosso wizard aqui, onde você adiciona um campo, fala, ó, eu quero usar interface, ou eu quero outro objeto. Né? O alerta que eu selecionei é de interface, então por isso que ele está dando essa informação. Tá? Então, eu fazendo isso, eu posso passar aqui para as ações. Então, eu tenho a condição de disparo e eu tenho as ações de disparo. Então, aqui a gente viu que ele estava fazendo um registro a um log, porém eu posso adicionar outras ações também, coisas como enviar um SMS, enviar um e-mail, né, enviar uma mensagem de syslog, fazer um post ou um get num web server. Né? Eu posso mandar um net message para um desktop. A gente também disponibiliza de um cliente, se você quiser instalar no seu computador, onde você pode receber mensagens diretamente nesse cliente. Né? Se eu precisar mover um VM de um host para outro, eu tenho essa opção. Eu posso executar um programa ou executar um VB. Então, tem diversas ações que um alerta pode tomar, né, para conseguir já não só informar que existe um problema, porém também já consertar um problema. Um exemplo que eu gosto de dar dessas ações é se a gente estiver monitorando um serviço ou um processo dentro de uma aplicação chamada SAN que a gente disponibiliza, eu consigo não só ser informado que o serviço caiu, mas reiniciar esse serviço também. Então aqui eu vou ter todos os meus alertas. Esses alertas eles podem ser ativados ou desativados baseado nas minhas necessidades. E a mesma coisa para os relatórios. Né? Eu vindo aqui no Home, eu vou ter uma visualização de reports, que são os relatórios, que vai ser bem similar a essa dos alertas, onde eu vou ter a lista de todos os meus alertas, dos meus relatórios aqui. E se eu quiser customizar ou gerenciar um, eu posso editá-lo e modificar a informação que eu estou trazendo para esse alerta, para esse relatório. Tá? Esses relatórios aqui eu consigo apresentar eles dentro de um dashboard, se for necessário, ou eu posso limitar quem vai ter acesso a esse repórter, a esse relatório específico, dentro dos account limitations. Tá? Eu estou vendo aqui, pessoal, eu quero só dar um pontinho aqui. Ó. Eu estou vendo que as pessoas estão fazendo várias perguntas. O que eu recomendo é continua colocando suas perguntas no campo ali de questions. Eu vou tentar cobrir elas ao estar fazendo a minha demonstração, mas sempre no final eu reservo aí uns 20 minutinhos, 30 minutinhos para a gente poder cobrir somente as dúvidas que vocês têm referente ao que a gente está conversando hoje. Então, se eu não cobrir aqui na demonstração, pode sentir à vontade que a gente vai voltar e começar a cobrir elas depois. Tá? Então, falando um pouco mais sobre os relatórios aqui e os alertas, essa visualização vai ser integrada com qualquer solução que você chegar a agregar do Orion, da SolarWinds aqui. Então, você vai ter um ponto só de alertas e um ponto só de relatórios. Para cobrir a última parte aqui do NPM, que eu acho que vale a pena a gente conversar antes da gente passar para a parte de perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade de experiência. Essa parte de qualidade de experiência aqui dentro do NPM, ele responde uma pergunta muito chave de que muitos administradores de rede encontram, né? Que é que sempre quando existe um problema na rede, os usuários sempre falam a rede caiu, ou a rede está lenta. Né? Os usuários eles são muito rápidos para reclamar da rede ou pôr a culpa dos problemas na rede. Então, com a qualidade de experiência aqui, a gente consegue imediatamente identificar problemas de rede
ou problemas de aplicação dentro do nosso ambiente. Deixa eu só mudar o zoom aqui, porque abriu muito. Vamos lá. Opa, foi. Vou fazer assim. Perfeito. Então, como que isso vai funcionar? O que a gente vai fazer? A gente vai medir o tempo de resposta de uma aplicação, ou seja, da aplicação para o primeiro tempo de byte da aplicação de resposta, e o tempo do handshake da rede com a aplicação. E tendo esses dois tempos, a gente consegue fazer uma determinação se o problema se encontra numa aplicação ou na rede em si. Então, se a gente vê aqui o SQL, por exemplo, a gente está vendo aqui que o SQL está com um tempo de resposta de 3,27 segundos do lado da aplicação e com um tempo de resposta de 275 milissegundos do lado da rede. Então, se eu tenho um DBA ou alguém que está usando, né, uma aplicação que utiliza o SQL e eles falam que está lento, eu consigo vir aqui e imediatamente determinar se o problema reside na rede ou se ele reside na aplicação. Simplesmente vendo só essa página aqui. Eu não preciso clicar em nada, eu não preciso fazer nenhuma pesquisa profunda, eu só vou vir aqui e eu vou ver, peraí, o SQL do lado da aplicação está alto, do lado da rede está baixo. Então eu sei que para mim começar o meu troubleshooting, eu já vou direto no SQL para tentar descobrir por que o SQL está tendo essa dificuldade. E aí, se eu tenho integração com outras soluções da SolarWinds, eu consigo vir aqui e ver se a aplicação está com tempo de resposta por causa de fragmentação, de trava, de lock, o que seja. Eu também consigo ver aqui a quantia de informação, né, que está relacionada a uma certa aplicação. Então, eu consigo ver transações, volumes, né, que estão relacionados àquela aplicação específica. Então, o Quality of Experience, ele chega a me dar uma força a mais quando eu estou fazendo uma análise na rede para rapidamente identificar, né, qual é a quantidade de problema que eu tenho e se o problema é tanto do lado da rede, da infra ou da aplicação dos sistemas. Tá? Eu vou passar aqui agora a parte de perguntas para a gente poder tentar cobrir todas as dúvidas de vocês e eu conseguir ir mostrando para vocês o que foi que, assim, a parte das suas questões. Eu vou pedir a sua ajuda, Verônica, para você poder ir cobrindo as perguntas para mim, e aí eu vou mostrando aqui na minha tela como que o NPM atenderia essas dúvidas. Pode ser? Claro, vamos trabalhar desse jeito. Eu estou aqui com as perguntas, com a lista de perguntas aqui na minha frente, eu vou passando uma para você. Primeira pergunta, a opção Forecast, é necessário alguma configuração específica para que seja visível? No meu device, ela não aparece. Tá, então o forecasting, se ela não está aparecendo, né, a gente tem que checar primeiro, é óbvio, se você está na versão mais recente do NPM. Isso é algo que saiu recentemente. Para as pessoas que já são nossos clientes, eles sabem que a gente faz em torno de 2 a 3 atualizações da ferramenta por ano. Então vale a pena você descer aqui, ver qual que é a versão do NPM que você está. Se na versão mais recente você não vê o forecasting, o que você pode fazer é vir aqui, deixa eu abrir aqui a parte de home, ou qualquer parte aqui do... Ah não, esse aqui é o demo ainda. Vamos no meu servidor para me mostrar para vocês. Aqui. O que vocês podem fazer? Vocês clicam no Customize Page, né? Se você não tiver o recurso de forecasting, é só você clicar aqui e escrever Capacity. Aí você vai ter aqui, ó, informação de CPU Capacity Forecast. Você vai ter Interface Forecast. Vamos fazer aqui Interface, porque a gente estava numa visualização de interface aqui. Eu adicionei ali, ó, o forecast dos dois. Vou dar um done. Eu vou pôr aqui do lado direito para ficar mais bonitinho. Então eu vou adicionar a coluna aqui
A gente pega esses dois, joga para a direita. Vamos dar um done aqui. Aí eles aparecerem aqui. A única parte chave desse forecasting é que ele tem que rodar, você tem que monitorar pelo menos 7 dias o nó, né, para ele poder fazer as projeções. Tá? Então, você tem que estar 7 dias monitorando a interface ou o nó que você quer fazer o forecasting para ele poder te dar a informação. Se você tiver a menos que 7 dias, ele vai dar uma barrinha regressiva aqui falando, ó, falta 5 dias até eu poder te dar essa informação. Falta 4 dias, falta tantos dias. Aí depois que passar os 7 dias, ele vai estar aqui para você. Tá bom? Isso, o Daniel complementou que a versão que ele está utilizando atualmente é a 11.0.1. A gente acha que já está numa versão mais adiantada, né, André? Já tem a ponto 2 já. Você pode ver aqui que até no ambiente que eu estou usando aqui, a gente já está no NPM 11.5.2. Perfeito. Então, a nossa recomendação, Daniel, é que você visite o seu portal de cliente e faça o download da última versão para que você tenha acesso a essas funcionalidades que o André acabou de demonstrar. Vamos para uma próxima pergunta. Qual a melhor amostragem que temos no gráfico de utilização de uma determinada interface? Digo em termos do eixo do tempo. Consigo gerar um gráfico com amostragem de 1 em 1 segundo? Tá, então a gente tem que entender como que a gente está puxando a informação para a gente poder providenciar. Né? Se a gente quiser puxar com... A informação da interface está vindo via SNMP. O nosso intervalo de pooling de SNMP vai determinar qual é a frequência ou qual os gráficos estão sendo populados. Tá? Se eu precisar de um gráfico mais agressivo, de segundo em segundo, que nem você falou, existe a possibilidade da gente integrar com uma solução nossa chamada Engineers Toolset, onde dentro do Engineers Toolset, deixa eu abrir aqui aquele mesmo roteador que a gente tinha, ele estava no North America. Cadê aqui esse aqui da Cisco? Que eu sei que esse aqui ninguém mexe. Então, eu consigo fazer aqui, ó, via o Engineers Toolset, eu consigo monitorar uma interface mais profundamente, em um tempo mais realístico, para mim ter um response time mais alto. Tá? Isso vai não só para a parte de interface que a gente está falando, mas para os nós também. Tudo vai depender do nosso intervalo de pooling. Se eu não quiser um gráfico com intervalo de pooling, deixa eu abrir aqui esse Interface Monitor para te mostrar. Baseado nos períodos de SNMP, com a integração do Engineers Toolset, eu consigo chegar aí de 5 segundos a 5 segundos. Então vamos selecionar aqui essa interface aqui qualquer. Aqui. Ele... Não sei se no demo ele vai deixar, espero que sim. Vamos lá, deu, acredito que deu. Foi. Então, aí aqui você vai ter o... ele não pegou a interface, vamos selecionar um text aqui. Está fazendo o discovery aqui da interface, vamos ver. Lista a interface para mim. Foi. Vou fazer essa aqui. Vou pôr em 1 minuto. Ele vai começar a monitorar para mim em um tempo bem mais agressivo aqui essa interface historicamente. Tá? Então, com a integração do Engineers Toolset, eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui? Ele está fazendo aqui, ó, 36, 36. Parece que ele está fazendo a cada 3 segundos aqui, pelo que eu estou vendo. Então, com a integração do Engineers Toolset, eu consigo proativamente e não ter que esperar no pooling de SNMP. Agora, dentro da solução, se eu tiver um gráfico que eu quiser apresentar, esse gráfico vai depender do meu intervalo de pooling. Tá? Então, dá para a gente ver a diferença aí do Engineers Toolset ao NPM
que está monitorando uma interface. André, vou aproveitar que você está mostrando um pouquinho sobre o Engineers Toolset. Chegou outra pergunta. Existe integração do Engineers Toolset com o QoE? Por exemplo, Response Time? No momento não, mas eu já ouvi essa pergunta antes e eu sei que assim, tem um feature request no TWAC para poder integrar a informação do QoE, né, no futuro com o NetFlow, com o Engineers Toolset, mas no momento não. Mas sim, já surgiu a pergunta e no futuro eu acredito que vamos trabalhar para isso. Tranquilo. Outra pergunta que surgiu. O que temos que fazer para adicionar aplicações no Quality of Experience? Vamos lá, então. Eu abrindo o Quality, eu vou abrir no meu ambiente, porque aí eu consigo te mostrar um pouco melhor. Então, no Quality of Experience aqui, eu vou ter uma lista bem extensa de aplicações que já vêm pré-configuradas. Tá? A maneira mais fácil é a gente abrir o Quality of Experience. Deixa eu só esperar ele terminar de download aqui. Tá? QA Nodes. Cadê os minhas aplicações? Eu preciso modificar depois o acesso do meu usuário, porque deveria ter um botãozinho aqui que diz Manage, que ele não está dando. Então deixa eu ir pelo lado longo aqui. Open Quality, NCM. Eu estou tentando achar que acho que esse usuário não tem acesso. Eu consigo chegar no série, a gente muda ali rapidinho para ver se esse laboratório que eu estou usando aqui, eu compartilho ele com alguns engenheiros aqui, a gente sempre muda as contas. Então, às vezes, vamos só ver se o QoE Setting chega aqui para mim. Aí eu te mostro. Deu. Então, essa visualização aqui que eu cheguei pelo settings aqui, né? Geralmente dentro do QoE ali você vai ter um botãozinho Manage. Você clica naquele botãozinho Manage, aí você vai ter aqui, ó, Manage QoE Applications. Tá? Você clicando no QoE Applications, ele vai ter a lista extensa que já vem pré-configurada para você. Você consegue ver aqui, ó, se eu quiser adicionar um novo, esses são os que já estão sendo monitorados. Eu vou clicar aqui em Add New. Aqui, ó, pré-configurado Application. Aí você pode ver, tem 84 páginas aqui de aplicações, tá? Tem bastante coisas, se eu quiser, vamos supor, SQL, eu ponho SQL ali, tem vários MySQL, SQL Service, Oracle, o que for. Se eu quiser Exchange, aí eu ponho o Exchange. Se eu quiser Citrix, aí eu ponho o Citrix. Tá? Então, tem uma lista bem extensa aqui de várias aplicações que já vêm pré-configuradas. Se, por alguma razão, eu não encontrar a aplicação que eu estou querendo ali, eu também tenho a opção de, quando eu clicar ali em Add New, de criar a minha própria aplicação HTTP. Então, eu clico aqui em Next, eu vou especificar um nome aqui, do André. Aí eu vou especificar qual que é o risco, qual que é a categoria, né? E eu posso pôr o hostname aqui do URL, tá? Eu posso falar o URL contém ou é igual a isso aqui, eu ponho a porta, o URL, e dou um next, e aí dentro daquela lista agora vai ter um app listado como app do André, tá?
Então, tem essas duas formas. Eu posso usar um app já pré-configurado ou eu posso criar o meu próprio app HTTP. Tá? Outra pergunta, André. Para monitorar o tempo de resposta das aplicações, é necessário adquirir uma licença de outro módulo SolarWinds ou basta o módulo NPM? Se você quiser somente a qualidade de experiência que o tempo de resposta da aplicação, o NPM já faz. Que é esse response time que a gente está vendo aqui de aplicação. Tá? Ele utiliza uma inspeção de pacote de rede profunda e fazendo essa inspeção do pacote, a gente consegue determinar, né, da onde ou para onde vai o pacote e o tempo de resposta da aplicação. Então não seria necessário ter o SAM ou Applications para poder ter essa informação. O Quality of Experience é um módulo à parte ou é uma funcionalidade embutida no Network Performance Monitor? Ele é uma funcionalidade embutida. Ele faz parte do NPM. Ok, outra pergunta. Na empresa que trabalho atualmente, não temos roteadores, apenas switches e um firewall que nos conecta à internet. O Network Performance Monitor consegue monitorar estes equipamentos também, nos exibindo gráficos, como os exibidos nos exemplos? Sim, a gente tem que lembrar como que o NPM está puxando a informação. Ele está puxando via SNMP. Então, se o switch tem SNMP, se o firewall tem SNMP, que hoje em dia é extremamente comum, eu ficaria surpreso um firewall não ter SNMP, aí você vai poder monitorar sem problema nenhum. A gente não vai ser limitado por fabricante ou por equipamento. A única limitação vai ser se o equipamento aceita ou não SNMP. Então, você configurando a comunidade de SNMP, a gente vai monitorar sem problema nenhum. Outra pergunta que chegou. É possível efetuar uma análise de utilização da interface serial do mês, retirando os finais de semana, ou seja, somente de segunda a sexta-feira? Sim, é possível. Quando dentro dos relatórios aqui, a gente consegue customizar os relatórios. Temos duas opções. Temos uma opção online e uma opção offline. Né? Aí você consegue criar um relatório que é de segunda a sexta, das 8 às 5. Né? Eu quero a utilização somente desse período. Então, é possível sim, sem problema. Perfeito, André. Pessoal, se houverem mais perguntas, por favor, ainda dá tempo. Escrevam suas dúvidas para que o André possa estar demonstrando aí no laboratório. Aqui chegou mais uma, vamos lá. Existe alguma plataforma Orion para estudo voltado ao mercado de certificações? Sim, desculpa, eu não sei se eu entendi a pergunta direito, Verônica. Se existe uma certificação referente a SolarWinds, é isso? Isso, se algum dos produtos da SolarWinds para o mercado de certificações. Sim, a gente tem o SCP, que é o SolarWinds Certified Professional. Né? Temos parceiros no Brasil que oferecem o curso também, que é um curso que você pode ir no nosso site, a gente disponibiliza materiais. Temos também um pre-test que você pode fazer para qualificar para o teste. Você entra em contato com a SolarWinds, registra para tomar a prova e faz a prova. Passando a prova, você faz parte da comunidade do SCP. Ótimo. O Adriano está perguntando se teria tem como demonstrar os relatórios com relação a tempo de segunda a sexta-feira. Tem sim, eu vou abrir aqui um. Eu acho que eu já tenho um criado, para falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir o servidor onde está o Orion para mostrar para vocês. Eu vou abrir o Report Writer porque eu sei que lá já tem um, tá?
Tá? Então, no seu ambiente, você vai ter o seu servidor do Orion, você vai ter esse Report Writer, você consegue abrir lá, cadê aquele relatório? Eu tive que criar um desses, na verdade, para alguém uns dias atrás. Será que eu não salvei? Bom, eu vou pegar esse aqui, ó. Interface Availability, os últimos 7 dias, tá? Aí ele está fazendo via SQL. Vamos pegar... No filtro aqui, ó, você vai adicionar a condição aonde o date time, você põe aqui, ó, day of the week é igual a Monday. Ele geralmente deixa a gente selecionar Monday. Aí você põe aqui o time. Is greater than or equal to. A gente vai por 3, né? O que eu tô é que eu abri o de memória. Deixa eu voltar ali num de utilização. Esse aqui vai dar. Availability last month. Para mim te mostrar aqui o que a gente. Pronto. Então eu quero de segunda. Eu quero de ter. Aí a gente vai criar um desses records aqui para cada linha, né? Eu quero de segunda, terça. A gente vai provavelmente ter que adicionar uma condição que é assim, ó. Se eu não me engano. Vamos fazer aqui. Deixa eu descer aqui. Complex Conditions. Então a gente vai mudar isso aqui para um N. E aí a gente põe os dias da semana dentro do N. Vamos subir isso aqui. Ó, viu que ele agora está dentro aqui, ó, do N. Então a gente põe records where dia da semana é igual a Monday. Eu adiciono aqui dia da semana é igual a Tuesday. E aí por aí em diante. Então eu vou falar que os dias da semana que eu quero ver são segunda, terça, quarta, e eu pus a condição de N aqui. Eu tiro domingo e sábado, e aí eu ponho uma outra condição que também seria, não seria N nessa situação, seria all, onde eu vou referenciar o horário. Então eu venho aqui, add new condition, aí em vez de falar que é o dia da semana, eu ponho aqui hora do dia em 24 horas, eu quero que seja maior ou igual às 7 da manhã. E eu ponho outra condição que diz hora do dia menor less than or equal to, aí a gente põe aqui às 18. Né? Então aí essa condição ia checar a segunda. Esse linha aqui a gente pode remover. Então, segunda, terça, entre as 7 e as 18. Né? Só que aqui eu vou ter que adicionar uma outra linha separando essa condição dessa aqui. Mas é bem simples, é só a gente especificar o dia da semana que a gente quer e o horário. E aí esse relatório vai estar filtrado ou limitado a somente essa informação. Obrigada, André. Outra pergunta que chegou
referente ao licenciamento. O valor do produto NPM está variando de acordo com o número de equipamentos que estão sendo monitorados ou há um valor fixo? Tá, o licenciamento do NPM, ele vai ser baseado em 3 coisas, tá? Vai ser o número de nós que você quer monitorar, ou o número de volumes que você quer monitorar, ou o número de interfaces que você quer monitorar, tá? Então, o número maior desses 3 é o que leva ao licenciamento. Normalmente, vai ser as interfaces. Por quê? Porque você tem um nó lá, um switch com 24 portas, você quer monitorar 10 das 24, só aí são 10 licenças. As licenças são agrupadas, né, em pacotes. Então, tem até 100 elementos, 200 interfaces, 250, 1000, 2000, ilimitado. Então, esses pacotes, né, que existem, eles são licenciados individualmente e eles, se você passar de um pacote para o outro, você não precisa adquirir a solução completamente nova. Você só paga a diferença de um pacote para o outro. Obrigada, André. Há necessidade de licenças para os equipamentos que estão sendo monitorados? Acredito que está perguntando sobre a arquitetura de rede, né, centralizado e distribuído. Não entendi a pergunta então, porque eu não sei como que... Há necessidade de licença para os equipamentos que estão sendo monitorados? Sim, você vai licenciar os equipamentos que você está monitorando dentro da ferramenta. Perfeito. Outra pergunta. Eu preciso fazer uma gestão da configuração dos meus ativos de rede. Existe algum alerta para quando uma configuração é realizada? Sim, nós temos uma solução só de configurações, né, que ela faz análise de configuração, ela faz... te alerta quando uma configuração é mudada, ela checa por vulnerabilidade na sua configuração, ela checa por violação de políticas de indústria, né? Então, o NCN é a nossa solução de configurações e essa solução, a gente, se eu não me engano, vai fazer um webinar dela em algumas semanas, e ela é focada só nessa parte de configuração, inventário, configuração, executar comandos em diversos equipamentos ao mesmo tempo, né? Toda essa parte de inventário e configs, o NCM cobre. Perfeito. Acho que a gente cobriu aí todas as perguntas. André, não sei se você quer fechar com alguma informação adicional referente ao produto, alguma funcionalidade ou alguma informação. Não, eu acho que a principal parte eu posso mostrar muitas coisas aqui num demo para vocês, né? Tem bastante informação, mas o que eu acho que é o mais importante, o que vai realmente auxiliar ao máximo, é vocês fazerem esse teste localmente no seu ambiente, tá? Então, vocês baixando o produto, experienciando ele no seu ambiente, podendo ver como que a solução vai te auxiliar ao você estar monitorando diversos nós, né? Vai mudar muito, porque no demo é legal, funciona bem, é bonitinho, mas não é informação do seu ambiente. Você vendo a solução monitorando o seu ambiente,